Aleluia! Quero pedir a vocês para abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36, fala assim: Então, Jesus chegou com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui enquanto eu vou adiante orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou no ato a demonstrar e a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. Então disse-lhes: A minha alma está tornada de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai. Sede cautelosos, estai prontos, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele saiu para orar pela segunda vez e disse: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ao retornar, encontrou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então aproximou-se de seus discípulos e disse: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o traidor. Aleluia. Quando Jesus chega ao Getsêmani com seus discípulos, ele já está há algum tempo reunido com os discípulos. Ele está reunido com os discípulos desde o momento da ceia, né? Quando a gente começa a ler lá no início do capítulo 26, a gente tem ali Jesus reunido com os discípulos em comunhão, Jesus fazendo alguns ensinamentos, dando os últimos ensinamentos antes da sua crucificação. A gente tem ali um momento em que Jesus se curva, pega o avental, coloca na sua cintura, se curva e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí depois tem o momento da última ceia, onde ele parte o pão, onde ele compartilha o vinho, onde ele anuncia a sua morte, onde ele anuncia que ali entre eles existia um traidor. E quando Jesus anuncia ali que entre eles, ali entre aquela mesa de comunhão, entre aquela mesa de amizade, aquela mesa de discipulado, naquela mesa de pessoas que caminharam com Jesus por mais de 3 anos, naquela mesa de pessoas que andaram com Jesus, dividiram tudo que Jesus fez entre eles, é naquela mesa de pessoas que aprenderam com Jesus, viram os milagres, ouviram as palavras, ouviram os ensinamentos, naquela mesa, os amigos mais próximos de Jesus, Jesus anuncia: tem um traidor aqui. Mas ele não aponta o dedo, ele só fala: tem um traidor. E os discípulos começam a se perguntar: sou eu? Se por acaso sou eu? E aí Judas pergunta: sou eu? E aí Jesus fala: é você que vai dizer. E aí, quando ele sai daquele momento ali, interessante é que Mateus 26, acho que o versículo 32 ou 33, agora não faz a memória, depois ali, quando do momento da ceia, a Bíblia fala que, tendo cantado no hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia tudo o que ele ia passar, e o que ele fez? Ele cantou um hino.
Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que ele estava indo ao encontro da morte. Ele sabia que ele estava indo ao encontro do sofrimento. Ele sabia que cada minuto que passava, mais perto da dor, mais perto do sofrimento, mais perto da cruz, mais perto da traição ele estava. E o que ele fez? Ele cantou. Só aí nós já aprendemos que a dor é um lugar do louvor. Só aí nós já aprendemos que enquanto nós estamos sofrendo, cante. Nosso exemplo, Jesus. Ele cantou em meio à dor. Ele cantou a caminho do Monte das Oliveiras, a caminho do Getsêmani, a caminho do beijo da traição, a caminho das chicotadas, a caminho do abandono, a caminho da cruz, a caminho da coroa dos espinhos. O que ele fez enquanto estava caminhando? Ele cantou. Cante. Está difícil, cante. Está chorando, cante. Está doendo, cante. Então louve. É assim que a gente vai caminhando, louvando e adorando. Mas Jesus está ali, reunido com os seus discípulos, e é o que nós lemos. Jesus chega no Getsêmani com os seus discípulos. Nesse momento, Judas já não está mais presente. Judas já foi fazer o que ele se propôs a fazer. E Jesus está ali, junto com os seus discípulos. Jesus se reúne com os seus discípulos no momento de maior angústia da vida dele, no momento de maior dor da vida dele. Jesus reúne os seus discípulos e faz um único pedido. A única coisa que Jesus pede é vigie e ore. Ele não pede mais nada aos seus discípulos. Ele deixa um grupo de discípulos no pé do monte, ele sobe com Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. No meio do caminho eles deixam Pedro, Tiago e João e ele vai mais adiante. A única coisa que Jesus pede é vigie e ore. Um pedido simples. Tudo diante de tudo que Jesus sabia que ele iria passar. A única coisa que Jesus pede é: fiquem acordados e orem. Jesus só pediu isso. Fiquem acordados e orem. Um pedido simples. Tudo o que eles tinham que fazer é ficar acordados. Tudo o que eles tinham que fazer era ficar acordados e orar. E o que eles fizeram? Dormiram. Jesus fez o que ninguém mais fez. Ele fez o que ninguém jamais faria, como nós já cantamos, como nós já ministramos. Tudo que ele fez foi por mim e foi por você. E a única coisa que ele pede para mim e para você é: ore. Fique acordado e ore. O que a gente faz? A gente dorme. É só isso. E enquanto Jesus orava, enquanto Jesus estava lá, agonizando, chorando, derramando lágrimas de sangue, falando com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. E aí ele volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Jesus está projetando, Jesus está fazendo, Jesus está desenvolvendo, Jesus está planejando algo grandioso para você. Quando vem até você, você está dormindo, você não está acordado, você não está de olhos atentos à pessoa dele. Ele só pediu para os discípulos ficarem acordados, se não tenham atentos, acordados. O que eu vou fazer é grandioso. O que eu vou fazer vai mudar a história da humanidade. Eu vou resgatar, eu vou comprar de novo a humanidade. Eu vou religar a humanidade com Deus. Nesse momento é isso que eu estou fazendo. O que eu preciso que vocês façam? Fiquem acordados. Simples. Não existe nada mais simples do que ficar acordado e orar. E aí Jesus chama a atenção deles, mas peraí,
Será que vocês não conseguem ficar acordados comigo uma hora? E aí Jesus volta a clamar, volta a orar, volta a chorar, fala de novo, Pai, se for possível, faça as minhas encarnas, mas Senhor, seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E ele vai e volta. O que eles estão fazendo? Dormindo. E é isso que me chama a atenção quando eu estava lendo essa passagem. Dormindo. Quantas vezes nós estamos dormindo? Quantas vezes Deus tem planos incríveis para nós? Deus planejou, Deus projetou uma vida maravilhosa na presença dEle para nós. Mas sabe o que nós estamos fazendo toda vez que Ele vem a nós? Dormindo. Toda vez que nós chegamos aqui, uma palavra é liberada para você, mas você tranca o coração, você fecha os olhos, você fecha os ouvidos. Sabe o que você está fazendo? Dormindo. Cada vez que um convite é feito a você, cada vez que o seu coração arde, cada vez que o seu coração queima, cada vez que o seu coração queima para voltar, cada vez que o seu coração queima para andar lado a lado com Jesus, cada vez que o seu coração queima para fazer parte da vida de Jesus, e você recusa, você está dormindo. E não foi uma, não duas, foram 3 vezes. Jesus veio 3 vezes aos discípulos, e por 3 vezes eles dormiam. Você já parou para pensar quantas vezes Jesus já veio até você e você estava dormindo? Quantas vezes Jesus já literalmente te despertou de madrugada para falar contigo e você simplesmente virou para o outro lado e literalmente voltou a dormir? Quantas vezes você já ouviu um louvor que queimou o seu coração, falou profundamente ao seu coração e você ignorou porque você está dormindo? Quantas vezes você recebe um convite, você recebe uma palavra e você ignora, você fala, não é para mim, não quero, agora não, deixa eu me consertar primeiro, deixa eu me ajeitar primeiro. Cada vez que você recusa a visita de Jesus até a sua vida, é porque você está dormindo. Enquanto Jesus orava, ele fortalecia o seu espírito para atravessar cada segundo que estava à frente dele. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós estamos acordados e orando, nós estamos fortalecendo o espírito. Jesus chorava, Jesus se angustiava, Jesus clamava ali diante do Pai, e cada palavra, cada oração de angústia, de dor, de sofrimento, cada lágrima derramada, cada gota de sangue que ele suava ali, aquilo dali era o Espírito ficando pronto. O Espírito ficando pronto para suportar aquilo que veio dele. E cada vez que Jesus voltava aos discípulos, e os discípulos estavam dormindo, o que é que ele revelava, o que é que ele falou? O Espírito está pronto, mas a carne está fraca. Enquanto Jesus orava e se fortalecia em espírito para suportar a cruz, os discípulos dormiam pela fraqueza da carne e foram derrotados pelo medo. Porque o que aconteceu a seguir? Na terceira vez que Jesus chega e fala: vocês estão dormindo, né? De novo, levante-se. Chegou o traidor. Aí chega Judas com a comitiva, dá um beijo em Jesus. E aí os soldados que estão juntos pegam Jesus, agarram Jesus. Pedro, revoltado, pega o facão, mete o facão na orelha do soldado, corta a orelha do soldado. Jesus fala: não é assim. Não é assim que as coisas vão acontecer. Pedro, não é do seu jeito. Abaixa a faca, não é do seu jeito. Quem matar pela espada morrerá. Jesus vai lá, cola a orelha de novo.
no lugar, mais um milagre acontecendo ali diante dos discípulos. E aí o que acontece? Jesus é levado e os discípulos somem. Os discípulos desaparecem. Jesus é abandonado por todos os discípulos. Só não fica. A Bíblia fala que João, ele acompanha todo o trajeto de Jesus pela madrugada, indo e vindo de um lugar para o outro, de milagres, para os sacerdotes, todo esse trajeto conjunto numa ida madrugada. A Bíblia fala que João acompanhava de longe tudo o que estava acontecendo. E quando Jesus é pendurado na cruz, o único discípulo que está lá é João. O único discípulo que ficou, que viu, que estava aos pés da cruz era João. Tanto que Jesus, do alto da cruz, vira para João e fala: João, essa é sua mãe, Maria, esse é seu filho. Jesus pede para João cuidar de sua mãe. Jesus pede da cruz, Jesus pede para João cuidar de Maria, porque João era o único discípulo que estava presente no momento da crucificação. Onde estavam todos os outros? Fugiram. Por quê? Porque tiveram medo. Tiveram medo por Jesus e tiveram medo por si. Porque se estavam fazendo aquilo com Jesus, eles seriam os próximos. Se estavam fazendo aquilo com Jesus, o que não fariam com eles? Se estavam fazendo aquilo com Jesus, que era o operador de maravilhas, que era quem fazia as grandes coisas, o que é que não fariam com eles? A carne é fraca. Isso não é uma suposição. Isso é uma afirmação. Jesus está afirmando: a carne é fraca. Mas o Espírito precisa estar pronto. Toda vez que a tentação bate a sua porta, você tem a oportunidade de mostrar para a carne que o seu Espírito está pronto, ou de ceder, confirmando que quem manda em você é a carne fraca. Agora, o interessante é que a carne é fraca. Se a carne é fraca e somos dominados por ela, significa que você é mais fraco que a tua carne. Você não consegue controlar os seus impulsos são mais fortes que você. Você não consegue controlar os seus desejos carnais, porque os seus desejos carnais são mais fortes do que você. Jesus está dizendo que a carne é fraca. E nem a carne sendo fraca, você consegue ser mais forte que ela. Nem a carne sendo fraca, você consegue resistir. A carne é fraca, você é mais fraco do que ela, porque ela já é fraca e você ainda cede. É só um copo de cerveja dentro da minha própria casa. Ninguém está vendo, não vou ficar bêbado. Carne fraca. Quando a gente cede a carne fraca, significa que o nosso espírito não está pronto. Mas não tem nada a ver. Sabe o que é que não tem nada a ver? É a carne fraca. A carne fraca quer justificar o erro. A carne fraca quer dizer que tipo, aquilo dali não vai mexer em nada, não vai mover nada, porque o seu amor por Jesus é isso. E isso não tem nada a ver, porque você continua amando Jesus do mesmo jeito. Mas como? Com a carne fraca desse jeito e o espírito não pronto. Porque quando a gente ora, preste atenção, quando a gente ora, a gente fortalece o espírito. Quanto mais você ora, mais você fortalece o espírito. Quando a carne fraca tenta você, cara, o espírito está forte. O espírito olha para a carne e fala: mete o pé, que não é para mim. Mas só faz isso, só ignora a cabeça da carne, só ignora a tentação. O espírito pronto. Se você cede, é porque o espírito não está pronto. E Jesus fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se o seu espírito não está pronto, é porque a sua carne está dominando você. Não é só um copo de cerveja escondido dentro da sua casa. É a carne fraca. Porque você não ora. Porque se você orasse, você não faria isso.
Porque o Espírito está pronto para negar os desejos da carne. Ai, pastora Ariane, mas é só uma festinha. Eu nem estou participando, eu estou só olhando de longe. Carne fraca. Porque se o Espírito estivesse pronto, você simplesmente dizia não. Mas a carne fraca, só uma festinha, estou aqui assistindo de longe. Braço cruzado nesse mesmo, né? Estou só aqui assistindo de longe. Mas o pé está aqui, ó. Daqui a pouco a cabeça está aqui, assim, ó. Daqui a pouco assim, ó. É só uma caixinha? Não, é carne fraca. Sabe por que a carne é fraca? Porque não tem oração. Se tivesse oração, você vencia a tentação. Se tivesse oração, você vencia o desejo da carne. Se tivesse oração, você negava o pecado. Se tivesse oração, você caminhava ao lado de Jesus por conta do que Jesus fez por você. Ah, mas a gente não vai casar, não, mas a gente vai casar. O que tem? Carne fraca. A carne fraca não resiste ao pecado. Pecado, gente. Pecado é pecado. Pecado não é cultural. Ah, é pecado hoje, mas daqui a 50 anos não vai mais ser. Ah, era pecado na época de Jesus, mas agora não. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não importa se é 2000 anos antes de Cristo, se é em Cristo ou 2000 anos depois de Cristo, não importa se é no Egito Antigo, lá nos hebreus cativos por Faraó, não importa se é com os hebreus cativos lá na Babilônia, não importa se é hoje, se é aqui no Brasil, ou se é no Japão, se é na Europa, não importa. Pecado é pecado em qualquer lugar do tempo, em qualquer lugar do espaço. E quando você cede ao pecado, você está dizendo: a minha carne é fraca porque eu não oro. Porque se eu orasse, o Espírito fortalecido vencia a carne. E eu diria não ao pecado. Ah, mas é só R$10. Ele não vai nem perceber que eu peguei R$10. Carne fraca. R$10. Você pega por causa de R$10. Você pega por causa de um anel. Você pega por causa de um objeto. Carne fraca. Por quê? Porque não ora. Porque não tem oração. Porque não tem vida de oração com Deus. Porque se tivesse vida de oração com Deus, fugia da aparência do mal. Quem estava falando no mundo assim? Aleluia. O Adley Rodrigues trouxe a palavra que ontem ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, ele fez uma comparação assim, se uma pessoa que tem alergia a camarão, alguém que tem alergia a camarão? Eu tenho alergia a camarão, eu sou alérgica a camarão. Uma pessoa que tem alergia a camarão, alergia mesmo, pode comer camarão, fecha a glote, começa a se coçar, que tem que parar, tomar remédio, parar no hospital. Uma pessoa que é alérgica a camarão. Alguém oferece camarão para você. Você vai comer? Você é alérgico a camarão. Você vai comer camarão se alguém oferece camarão para você? Não. Porque é uma questão de saúde, uma questão de vida ou morte. Você pode morrer. Se você é uma pessoa alérgica a camarão, você pode morrer por causa de camarão. Eu lembro que uma vez eu comi um salgadinho de camarão por engano. Eu mordi o salgadinho e era recheado de camarão. Na mesma hora que eu senti o gosto, eu cuspi. Em 15 minutos eu comecei a coçar. Eu nem engoli o camarão. O camarão só passou pela minha boca. Eu cuspi. Em 15 minutos eu comecei a coçar. Se você vai numa festa e está servindo camarão, está todo mundo comendo camarão. E aí chega lá e fala: não, deixa de camarão, come aqui camarão. Você vai comer camarão? Você não vai comer camarão porque você é alérgico a camarão. Mas está todo mundo comendo. Mas você não vai comer. Porque é uma questão de saúde.
você. Você está morrendo de fome, tem 3 dias que você não come. Você abre a geladeira, só tem camarão. Você vai comer? Não vai comer camarão. Então o que você pega? Pensa no camarão como pecado. Está todo mundo fazendo. Aí você vai fazer também? Pecado é questão de vida ou morte. Pecado é questão de céu e inferno. Pecado é o que separa a cruz. Isso daqui é o que nos separa. Isso daqui, a pessoa que passou por aqui, a pessoa que colocou sobre si, teve que colocar, você colocou de a pessoa que suportou isso daqui por você, foi para você se afastar do pecado e para você se aproximar de Deus. Por que nós continuamos pecando? Quando nós continuamos pecando, a gente anula. A gente fala, então, Jesus, muito obrigado, valeu, mas eu estou de boa aqui, eu vou continuar dormindo. A carne é fraca, mas o espírito precisa estar pronto. Sabe por que nós não conseguimos resistir? Porque a carne é fraca, e a carne é fraca por falta de oração. A carne é fraca e você é vencido por ela o tempo todo. Você continua vivendo uma vida de pecado, você continua errando e não se arrependendo. Porque quando você erra e você acha que o que você está fazendo é certo, você não se arrepende. Você não vai dizer realmente, eu errei, eu pequei, eu fiz o que não deveria ter feito. Quando você começa a reconhecer, você começa a se colocar no seu lugar, você começa a despertar. Mas enquanto a gente não faz isso, a gente está dormindo. Essa é a nossa luta de todos os dias. Jesus tinha o Espírito pronto e suportou tudo por amor a nós. E a nossa carne é tão fraca que a gente não é capaz de separar 1 hora do nosso dia para falar com Ele. Qual foi a última vez que você separou 1 hora do seu dia para falar com Jesus? Tem tempo, né? Porque você está dormindo. Porque Jesus morreu por você, ressuscitou por você, enfrentou o inferno por você. Enquanto você está dormindo, a regra é clara. A oração fortalece o Espírito. E o Espírito vence a carne. Se coloca de pé. A sua confiança. Aonde você coloca a sua confiança? Na fraqueza da carne ou na prontidão do Espírito? Tudo que Jesus pediu foi: fiquem acordados e orem. E eles dormiram. E você está dormindo também. Há quanto tempo você está dormindo? Há quanto tempo você tem recebido a visitação de Jesus? Há quanto tempo você tem ouvido Jesus falar com você? Jesus falar com você através de mensagens, Jesus falar com você através de canções, Jesus falar com você através de amigos, Jesus falar com você através de posts na internet. Jesus vem falando quando você faz tempo e você está dormindo. Feche os seus olhos. Feche os olhos para se acordar. Feche os seus olhos nesse momento para acordar. Fala: Jesus, eu preciso acordar desse sono. Jesus, eu preciso me manter acordado. O Senhor me chamou para vigiar. O Senhor me chamou para orar. O Senhor me chamou para estar perto de Ti. O Senhor me chamou para caminhar contigo. O Senhor me chamou para